Existe uma confusão que a gente vê de conceitos nos laudos periciais, nos pareceres técnicos, que é a confusão entre os conceitos de lucidez e discernimento, né? Com frequência a gente vê uma mistura entre esses conceitos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e como que a gente avalia separadamente lucidez e discernimento. Lucidez, para dizer que o indivíduo está lúcido, né? Lucidez ela se refere a nível de consciência, atenção e orientação. Então, nível de consciência, né? Alerta, sonolento, torporoso, comatoso. Então, o indivíduo lúcido é um indivíduo alerta, né? A tenacidade, atenção, a capacidade de prestar atenção, né? De conversar, de responder a perguntas. Orientação espacial, temporal, interpessoal. Então, a lucidez é fácil de você avaliar com perguntas objetivas. Se o indivíduo está de olhos abertos, com sustentação da sua abertura ocular, está prestando atenção, você consegue verificar com o fato de ele estar ouvindo e respondendo as perguntas, está orientado, então você pergunta onde ele está, você pergunta que dia é hoje, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o outro, ele consegue se localizar no ambiente, no tempo. Então esse é um indivíduo lúcido. Então a lucidez ela se refere a capacidades cognitivas básicas. Já o discernimento se refere a uma capacidade cognitiva mais elevada. Então, para avaliar o discernimento, você não consegue avaliar discernimento com essas perguntas objetivas, curtinhas assim. Para avaliar o discernimento, pode ser que você precise até de uma avaliação longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, a não ser que você tenha já várias informações acerca daquele indivíduo passadas, né? Muitas informações do seu contexto de vida, aí você consegue avaliar discernimento num único momento ali, né? Mas, do contrário, talvez você precise de mais tempo para avaliar discernimento. Então, para avaliar o discernimento, você precisa conversar com aquele indivíduo para ver como ele toma decisões, como ele raciocina, como ele planeja, baseado no seu contexto social, no seu contexto ético, né? Então, discernir é isso, discernir é a capacidade de se determinar, de tomar decisões com base em valores sociais, éticos, clínicos, né? Então, você não consegue então avaliar discernimento só com perguntinhas, quem você é, né? Onde você está, que dia é hoje, porque o indivíduo pode estar lúcido, pode ter a sua lucidez preservada, porém com a sua capacidade de discernimento comprometida, né? Então, eu vou precisar conversar com aquele indivíduo para ver como ele pensa, como ele raciocina e como ele toma decisões em congruência com esses valores que ele tem, né? Então, nós estamos falando de uma capacidade cognitiva mais elevada. Eu falei que é possível que o indivíduo seja lúcido, mas tenha capacidade de discernimento comprometida. E o contrário, é possível que o indivíduo tenha lucidez comprometida com a capacidade de discernimento preservada? A rigor até é possível. Se você for muito estrito nesse conceito e considerar, por exemplo, que o indivíduo que tem um nível de consciência um pouquinho mais baixo, sonolento, mas ainda com a sua cognição preservada no sentido de tomar decisões, isso até seria possível, né? Mas num laudo pericial, você não deve considerar a possibilidade do indivíduo ter a lucidez comprometida e a capacidade de discernimento preservada. Então, a capacidade de discernimento pressupõe uma lucidez preservada. É assim que você deve colocar, né? Você deve colocar um conceito mais amplo de lucidez, né? Então, não seria possível o indivíduo ter a capacidade de discernimento preservada sem estar lúcido, né? Então, o conceito mais amplo de lucidez pressupõe que para dizer que é lúcido, ele tem ali a orientação preservada, a orientação temporal-espacial interpessoal e atenção preservada para poder discernir, né? Então, discernimento é elencado, dependente da lucidez, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí esses exemplos que eu dei. Então,
Até o próximo vídeo, pessoal, se Deus assim o permitir. Grande abraço.